Bom dia, tudo bem? Eu sou a pastora Williana, né? Estamos aqui mais uma vez na rádio com o Ministério Mulheres Gerando Vida. Que nessa manhã você possa receber a vida de Deus. Amém? Bom dia, Vivi. Bom dia. Obrigada por estar aqui conosco, nos ajudando aqui na mídia. E hoje nós temos a honra de ter aqui a doutora Karina Viana. Ela é psicóloga, né? E carinhosamente ela aceitou o nosso convite. É muito bom tê-la aqui conosco, querida. Prazer é meu. Foi um prazer te conhecer, né? Foi o Natan que nos apresentou por conta de um GP e assim nós fizemos uma amizade. Aí eu falei pra ela assim, ai, que tal você ir na rádio? E ela aceitou, que bom que ela aceitou. Ela também faz parte aqui da nossa igreja, né? Ela também é membro aqui da Igreja Resgate, tá? Eu gostaria que você se apresentasse, Karina, e falasse um pouquinho de você. Eu sou psicóloga há 20 anos, né? Eu sou de Minas Gerais, me formei lá na Federal de Minas e vim pra cá tem 18 anos que eu tô em Joinville, né? E há 18 anos que eu trabalho na prefeitura, né? Eu sou psicóloga, servidora pública, eu trabalho dentro de um setor específico que é o CIAVO, né? Que é um Serviço Integrado de Assistência Ventilatória e Oxigenoterapia. A gente trabalha com pacientes muito graves, né? Que fazem uso de oxigênio 24 horas, 18 horas por dia. E eu sou a responsável por dar suporte emocional para as famílias e para os pacientes, né? E junto com isso eu faço clínica também. Hoje, depois da pandemia, eu só faço atendimento online, né? Eu não trabalho mais presencial, né? Eu tomei essa decisão e eu venho me organizando dessa forma. Uhum. Que área que você atua assim na clínica, assim, no presencial ou online? Online. Eu trabalho com todo tipo de patologia, de comorbidades que envolvem a área da psiquiatria, né? Então, desde depressão, processo de ansiedade, paciente que tem algum tipo de transtorno, né, que vai estar relacionado a obsessivo compulsivo, transtorno de personalidade. Então, tudo que envolve a psiquiatria, a psicologia, ela vai entrar para dar o suporte. Então, a gente vai fazer trabalho de psicoterapia. Entendi. Junto com isso, eu trabalho também com programas de emagrecimento, né? Ensinar as pessoas a desenvolver uma mentalidade magra, né? Porque eu não vou trabalhar para ensinar o que você vai comer, porque isso quem faz é a nutricionista, não cabe a mim, né? Mas a gente ensina as pessoas a desenvolver uma mentalidade magra. Então, o curso que eu sempre dou, ele chama Pense Magro. Então, é você desenvolver uma forma de pensar diferente que vai te ajudar a fazer novas escolhas alimentares. Aí depois, no final, nós vamos passar o contato dela, tá? Quem quiser entrar nesse curso aí do Pense Magro, é isso? Penso Magro. Penso Magro. Eu acho que eu preciso entrar nesse Penso Magro, porque é a mente que eu preciso conhecer. Ai, que bom tê-la aqui, que bom saber essa área que você atua. Gente, hoje eu vim aqui, olha, de camiseta rosa, do Outubro Rosa, tá? Então, dia 23/10, nós vamos ter aqui o nosso culto Outubro Rosa. E vai estar conosco a pastora Robervânia, que esteve aqui na segunda-feira. Ó, foi bênção, gente, foi fogo puro de Deus. Então, se eu fosse você, eu não perdi o Outubro Rosa, porque eu quero receber mais. Amém? Temos também algumas pessoas que nos ajudam, colaboram conosco no nosso patrocínio. Então, eu quero dar aí um bom dia para o JBC Contabilidade, né? Se você precisar aí de abertura de empresas, imposto de renda, abertura de MEI, contabilidades, recursos humanos, procurem a JBC. O telefone deles é 47 30 27 70 54. Tem o WhatsApp também, que é 47 9 9604 6973, ok? Hoje, o tema que nós vamos falar é como reagimos em momentos difíceis. É isso que a Karina vai estar abordando conosco hoje, nesta manhã. Ô Karina, você fique à vontade, minha querida, e você pode falar e... Se você também tiver alguma pergunta, gente, vocês podem mandar, tá? Pelo WhatsApp da rádio,
que é 479-9941-7750, ok? Nós estamos direto no Instagram, Vivi? Hoje não? Ah, tá, nós vamos estar pelo YouTube, depois, né? Depois sim. Depois no YouTube, tá bom, gente? Então, Karina, fique à vontade, pode dar início aí ao nosso bate-papo. Então, vamos lá. Quando o Senhor trouxe para mim esse tema, né, a nossa atitude diante de situações difíceis, o primeiro versículo que veio à minha cabeça foi João 16:33. Né? Então vamos ver lá o que a gente está falando em João 16:33. João 16:33. Pode falar, tá? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu e você precisamos entender, né, que nós teremos situações difíceis na vida. E como a gente lida com essas situações difíceis, Jesus já apontou que a gente vai ter aflição. Porque uma das coisas mais difíceis que eu percebo é que as pessoas, elas não querem viver momentos ruins na vida. Agora, quem nunca viveu um momento ruim na vida? Verdade. E principalmente quando a pessoa se converte, né? A pastora Rubervânia até falou na segunda, né, sobre isso. Ah, você pensa que você não vai ter? Você vai ter. Quer dizer, é algo que é inevitável, né? Isso. É como uma casa construída na rocha, quando Jesus está ali no monte, e ele pega e fala, né? Fala assim, olha, você que ouvir essas minhas orientações e praticá-las, você é comparado ao homem prudente, porque a tempestade, os momentos difíceis, tanto vai vir para a casa que está na rocha, como para a casa que está na areia, né? E nós não estamos isentos, nós como cristãos, não estamos isentos desses momentos, né, Karina? E aí o ponto é como que eu vou me posicionar diante dessas situações. Por isso que eu chamei a nossa conversa hoje de nossa atitude. Né? Porque existe um posicionamento meu e seu diante desse tempo, que é um tempo difícil. Como eu lido com isso? E aí eu quero começar explicando um pouquinho sobre algo que para mim é muito importante, que é essa questão de como a psicologia, ela entende os nossos comportamentos, né? Porque quando eu vou me posicionar numa situação difícil, eu me comporto nessa situação. E as pessoas, muitas vezes, elas não têm conhecimento. Elas acham que simplesmente elas agem, simplesmente elas fazem. E não é assim que funciona, né? É muito importante que eu deixe claro aqui. Na psicologia, existe abordagens, teorias, né? E aqui eu vou abordar a teoria que é a terapia cognitivo-comportamental. Existem outras abordagens, né? E cada psicólogo ele vai se familiarizando, se identificando e escolhe uma abordagem que ele entende que faz mais sentido para ele. Então, para mim, nesses 20 anos de formada, eu tomei a decisão de ir para a abordagem cognitivo-comportamental, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela tem evidência científica, ela é uma das mais utilizadas para a grande maioria dos transtornos, né? Ela começou lá atrás com a questão da depressão, mas depois ela foi se ampliando, né? Então, tudo que a gente vai conversar aqui envolve essa abordagem. Então, pode ter outros psicólogos que estão assistindo, que vão ouvir, né? Mas não é bem assim. Não, aqui a gente está falando de uma abordagem específica dentro da psicologia, que é a cognitivo-comportamental. Então, para a cognitivo-comportamental, a gente entende que os nossos pensamentos, eles vão gerar as nossas emoções e que com essas emoções a gente se comporta. Então, não existe nenhum comportamento que eu tenho que eu não pensei antes. Karina, mas tem coisas que eu faço sem pensar. Você faz sem pensar porque você não tem consciência do pensamento associado. Então, eu sempre dou o exemplo de dirigir. Né? Muitas pessoas dirigem. Elas passam, no início, quando elas vão passar a marcha, elas têm que pensar, eu tenho que pôr o pé na embreagem, tenho que passar a marcha, agora eu vou pôr terceira, agora eu vou pôr quarta, agora eu tenho que reduzir e voltar para a primeira. Hoje, depois de muito tempo que você dirige, você não faz mais isso, ficou no automático. Mas você não tem consciência de que quando você vai frear, você olha no retrovisor para ver se vai vir outro carro. Porque isso já entrou no seu automático. Eu e você, pastora, nós temos
milhão de pensamentos rodando na nossa cabeça que a gente não tem acesso direto, que a gente não presta atenção, né? E quando eu entendo isso, que o meu comportamento, o meu posicionamento, ele tem relação com o que eu penso, se eu acredito nisso, aí a gente vai começar a pensar que tipo de pensamentos vem vindo à minha cabeça. Quando eu vivo situações difíceis na minha vida, quais são os pensamentos que eu tenho? Aí as pessoas acham que, chegou agora. Não, né? É algo que já está sendo gerado, né? De alguma maneira, a gente, claro, os nossos pensamentos, eles são produzidos, que a gente chama das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, que a gente foi aprendendo desde pequenininho, que hoje eu não vou conseguir falar sobre isso aqui, né? Mas a gente precisa ter claro que todo comportamento que eu tenho, por exemplo, eu decidi que eu vou tirar 1 hora do meu dia para conversar com o Senhor. Quando eu tomo essa decisão, eu tenho pensamentos que estão me conduzindo para que isso aconteça. E se eu não faço uma cobrança, até nós nos cobramos nisso. O pensamento vai me cobrar. E aí, o tempo todo nós estamos pensando. Eu brinco que nós somos seres pensantes, só que a gente não observa isso. E aí, quando a gente vive situações difíceis, eu brinco que nós temos 2 formas de pensar. A gente começa a acreditar que tudo vai dar errado, se a gente está aqui falando com relação ao Senhor, que o Senhor não está olhando para mim, que Ele não está escutando a minha oração, ou eu tenho outra forma de pensar. O que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Né? O que a situação ela vai trazer para a minha vida que vai me ajudar a gerar frutos depois? Porque muito daquilo que eu vivo difícil vira testemunho lá na frente para outras pessoas. Eu começo a encorajar outras pessoas com aquilo de difícil que eu vivi. Então, será que... Quando eu venço, né, Karina? Quando eu venço aquela situação, quando eu consigo passar com triunfante, eu não digo, mas quando eu consigo chegar no final daquela situação, assim, com vitória, né? Mas pensa uma coisa, mesmo que eu não chegue com vitória, eu posso ser um exemplo para aquelas pessoas de persistência, de insistência, de manter a minha fé no Senhor. Porque vamos pensar na história de Jó. Se a gente olhar no final, nós já sabemos que no final ele venceu. Mas se a gente olhar para a história dele, você não acha que ele tinha que ter desistido, não? Sim, lembro. Nós já teríamos. Então, só que ele foi desenvolvendo. Qual era o principal pensamento de Jó? Qual era o principal pensamento de Jó? Que o Senhor estava com ele, independente da situação. O Senhor deu, o Senhor tirou. Tudo está em nome do Senhor. Quando ele tem esse tipo de pensamento, isso é o que fez ele manter o comportamento de não sair da presença do Senhor. Então, o nosso pensamento, ele é algo fundamental. E eu preciso começar a perceber, a conhecer quais são os pensamentos que eu tenho. Porque a gente simplesmente vive, a gente simplesmente acha que está tomando decisões, só que todas as decisões que você toma, ela está pautada nos seus pensamentos. Então, quanto mais pensamentos, e aí as pessoas, muito de uma forma, eu falo que é de uma forma equivocada. Elas entendem que pensar positivo, né? Hoje se fala muito disso, e eu acho de uma forma arbitrária, na realidade. Quando eu falo pensar positivo, você tem que pensar que vai dar certo, que vai acontecer, que vai ser melhor para ti. Isso não é pensar positivo. Isso para mim não é pensar positivo. Pensar positivo envolve muito mais a ideia. Eu sei que vai acontecer o que é melhor para mim. Agora eu não sei se é o que eu quero. Entendi. Isso é pensar positivo, porque se eu fico com o pensamento, vai dar certo, eu vou ser curada, tudo na minha vida vai funcionar, aí isso não acontece. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Trazei à memória aquilo que traz esperança. Perfeito, né? perfeito. E Deus também fala assim, né? Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, né? E aí vamos pensar, várias vezes na Bíblia a gente está falando de pensamentos. Isso foi uma dos pontos que mais me chamou a atenção quando eu me converti. Né? Eu estou convertida há 7 anos. 7 anos que eu me converti. E quando eu fiz a primeira conversa com a pastora na outra igreja que eu estava, ela falou para mim exatamente o que está em Provérbios 23:7. Porque como imaginou na sua alma, assim é.
Quando ela falou isso pra mim, eu falei, você tá falando de pensar? E eu já era especialista em terapia cognitiva, né? Então eu, Karina, psicóloga, já entendia que pensamento gera emoção, que gera comportamento. Quando ela falou isso, eu fiquei chocada. Porque eu falei, é aquilo que eu acredito. Então, o Espírito Santo, ele começou a ministrar na minha vida, dizendo, aquilo que eu te preparei, e eu estou falando na questão acadêmica, é para que você entenda que, de alguma maneira, tudo que você foi sendo preparada, a gente tem aqui. Na palavra pra ti. Verdade. Então, tudo. E aquilo foi fazendo com que eu ficasse, eu sempre brincava assim, parece que eu estou embriagada assim, meu Deus, que coisa mais linda. Eu ia ficando assim, apaixonada. Todas as áreas que a gente entra, quando a gente começa a ler a Bíblia, você fala assim, olha, por exemplo, eu estou na intercessão agora, né? Então, tudo que eu leio, olha, isso aqui é uma intercessão. Isso. Né? Então, todas as áreas que a gente entra, tá tudo aqui, né, Karina? Parece que os nossos olhos, eles vão abrindo assim, você vai falando, meu Deus, que bondade do Senhor com a minha vida. É assim que eu vou enxergando. E isso é um tipo de pensamento. Que bondade do Senhor na minha vida. Aí você acha, como que eu vou enxergar o Senhor? Como que eu vou sentir as minhas emoções? Que nós vamos falar de duas emoções principais aqui hoje. Né? Como que eu vou sentir quando eu tenho esse tipo de pensamento? Quando eu acredito que o Senhor, ele é bom. Porque eu não estou falando que isso é um pensamento positivo. Não, porque tem hora que acontece coisas ruins. Aí eu tenho impressão, será que o Senhor é tão bom assim? Mas se eu tenho essa certeza... Por quê? Porque eu sempre lembro daquele versículo, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então não importa a circunstância, não importa a situação que eu estou vivendo, passando. O momento que eu estou vivendo, pode ser de doença, pode ser desemprego, pode ser uma dificuldade com meu filho, não importa, o Senhor continua sendo bom. Ele continua com a sua vontade perfeita para mim, para a sua vida. Então quando a gente para e olha para isso... Ô Karina, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, o importante, que nem eu falei assim pra você, né? A gente tem testemunho dependendo de como eu saí dessa situação, né? Então, o importante é como eu passo por essa situação, né? Como eu vou passando, porque não é que eu morra. Isso. Mas aí se eu passei... Eu tinha uma amiga, né, que o marido dela teve câncer. E ela não era convertida quando eu conheci ela. Depois ela se converteu, glória a Deus. E o marido dela acabou se convertendo nesse processo. Mas ele teve foi um caroço que apareceu aqui, e depois foi a garganta, e depois foi câncer de pele. Ele ficou num estado assim lamentável e ele veio a falecer. Mas quando eu ia visitá-la, ela sempre estava sorrindo. Ela sempre estava com um sorriso. Ela não murmurava. Ela não chegava lá para ver essa minha amiga chorando, cabeça baixa. Ai, que vida. Ai, céus. Ai, dia. Não. Ela sempre estava sorrindo. E qual testemunho que ela deu para ti? Que, ela passou por ali dando glória a Deus. Ela passou pela prova dando glória a Deus, né? Então não importa o final, pastor. O que importa é como eu enfrento o processo. E o meu pensamento, ele vai interferir diretamente nisso. Karina, é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não precisava estar o tempo todo instruindo as pessoas, ajudando as pessoas, suportando as pessoas, no sentido de dar o suporte para as pessoas. Só que é possível. Só que tudo parte da decisão que eu tomo. Isso é um ponto que é muito, muito importante. Isso é importante. A decisão, gente, grava isso daí, tá? A decisão que eu tomo diante das circunstâncias, do momento que eu estou passando. Eu preciso parar de olhar para as circunstâncias. Né? Ontem a gente até conversou um pouquinho pelo WhatsApp, falando da história de Davi. Né? Se ele olhasse para o gigante, você acha que ele ia fazer o que ele fez? Não, ele não estava olhando para o gigante, ele estava olhando para o Deus que derrota o gigante. Então, ele não estava se importando com o tamanho do problema. Então pensa, qual é o problema que você está enfrentando hoje na sua vida? Qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje? E não existe, né? As pessoas, às vezes, elas falam para mim assim, meu Deus, Karina, você passa 8, 10 horas do seu dia ouvindo problema. As pessoas falam para mim, me perguntam. Aí eu falo, não é problema, é possibilidade de ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo e como ela pode lidar com aquela situação. Porque as pessoas, elas têm um imaginário que o psicólogo, ele vai resolver o seu problema.
Não. Nós, psicólogos, vamos ajudar Ajudamos. você a entender Ajudam, né? o que a pessoa está passando e quais possibilidades. O que pode ser feito diante daquela situação. Porque às vezes não pode ser feito nada. Óbito, né? Lá no serviço, lá na oxigenoterapia, a gente convive com óbito dia sim, dia não. Né? Porque os pacientes são muito graves, usam oxigênio. Não sei se vocês têm ideia o que é isso, né? Você está ligado numa cânula nasal, uma máscara nasal, uma mangueira que está conectada ou a um cilindro de oxigênio ou a um concentrador, que é um equipamento que vai na energia elétrica, concentra o oxigênio do ar, leva para a máquina e coloca. Imagina você 24 horas com a mangueira no nariz. Então são pacientes muito graves. Né? Então a gente sabe que em algum momento, né, se o Senhor não operar um milagre na vida da pessoa, em algum momento ela vai morrer. Então a gente trabalha com isso o tempo todo. É uma situação muito difícil. Imagina uma mãe, né, porque a gente tem idosos, né, pacientes adultos que na grande maioria foram fumantes a vida inteira. Então agora a gente está tendo as consequências da escolha, da decisão que se tomou lá atrás. Né? Mas a gente também tem mãezinhas com bebês, né? Que nasceram com alguma anomalia e acabaram fazendo uso de oxigênio. O que você vai falar para essa mãe? O que um psicólogo vai falar para essa mãe? Ah, não, vai dar tudo certo. É por isso que não tem a ver com positivismo, porque essa ideia do que é positivo. Não tem relação com isso. Tem relação com aquela ideia de que o que está acontecendo, como que está isso para ti, que a gente chama de validar a emoção da pessoa, validar o que a pessoa está vivendo no momento, porque muitas vezes o nosso papel vai ser apenas de dar suporte, porque em muitas situações a gente não tem como mudar. Por que a gente não tem como mudar? Porque não está sob o nosso controle. Que aí é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante da gente falar. Por que as pessoas... Porque quando a gente está vivendo situações difíceis, tem duas possibilidades que são as mais comuns que as pessoas apresentam, tá? Ou elas apresentam um excesso de preocupação, e aí que a gente vai caminhando para a ansiedade, ou a gente vai para um outro caminho, que é o caminho da tristeza, de achar que nada vai dar certo e que em algumas situações a pessoa pode ter um processo depressivo, tá? Então, ansiedade e depressão é o que a gente vê o tempo todo na nossa área, né? Então são dois pontos que dizem de como a gente reage às situações. Porque você vai ficar triste por causa de uma situação muito alegre na sua vida? Não faz nem sentido. Você vai ficar preocupada se está tudo acontecendo da maneira como você imaginou, como você queria? Também não. Então, as situações difíceis, elas trazem para a gente esses dois caminhos, né? Via de regra. Existem outros, mas nós vamos focar nesses dois aqui hoje, que é as preocupações e a tristeza, né? Então, vamos começar falando da questão das preocupações. O que é preocupar? Antecipar isso. Algo. É ocupar antes a minha cabeça. Ocupar antes é antecipar. Eu ocupo antes a minha cabeça. Será que vai dar tempo quando eu sair daqui? Será que vai dar tempo de ir para academia? Porque eu marquei lá às 10h15. Eu começo a pensar nisso. E aí esse momento que eu estou vivendo aqui, ele fica onde? Gera ansiedade isso aí? Isso vai gerar ansiedade. Mas esse momento que eu estou vivendo aqui, ele vai para qualquer outro lugar. Porque eu não aproveito. Eu vou falar daqui a pouco sobre o que é esse momento aqui. É um momento, então é um momento assim, um momento perdido. Perdido, é um momento perdido. A preocupação gente, isso é sério. Isso é sério. A preocupação nos leva a um momento perdido que eu não ocupo com nada, não faço nada, né? Às vezes eu fico ali tão atrapalhada, vou falar a gente Mas é isso mesmo. Como mulher, tão atrapalhada ali dentro de casa. Eu percebo, Karina, que às vezes eu fico assim, preocupada. Eu não saio, eu vou ali, vou aqui, vou lá, vou acolá, e eu não faço nada nesse período. Não sai do lugar. Quer dizer, não aproveitei nada. Por quê? Porque eu até anotei aqui, ó, a preocupação é como se fosse uma mente correndo de um lado para o outro. Só que não tem... Só que não gera nada. Não tem uma solução para aquela situação, porque você fica correndo de um lado, é a sua cabeça, não necessariamente é o seu corpo fazendo isso, é você o tempo todo. Por quê? Porque na preocupação, a gente sempre tem uma expressão que eu falo que é a expressão da preocupação. E se?
E se tal coisa acontecer? E se não der certo tal coisa? Mas você já pensou? Se, 3 pontinhos. E as pessoas, elas começam a ocupar isso e fazem o quê? Na hora que elas ocupam a cabeça com isso? Nada. Elas param, elas deixam de viver aquele momento. E é um tempo perdido. Um tempo totalmente perdido. E aí olha que interessante, né? Porque aí se a gente olhar lá em Mateus 6, 25, Filipenses 4, 6, 1 Pedro 5, 7, sempre o Senhor está dizendo, não andeis ansiosos. Sempre ele vai falar, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos de coisa alguma, lançando toda a vossa ansiedade. Então ele já está nos alertando, ele está mostrando para mim e para ti que não resolve, não adianta. E aí por que a gente fica ansioso? Porque os nossos pensamentos, eles estão voltados, eles têm um desejo, entre aspas, de controlar a situação. E aí que vem o ponto, que é muito importante que a gente precisa entender. Toda vez que você está ansioso, você está preocupado, ocupando a sua mente com alguma coisa. Que 99% das vezes está relacionado ao futuro, que essa é uma diferença da preocupação e da tristeza. Né? Então, meu pensamento está voltado para frente. Então, fala para mim, você sabe exatamente a hora que nós vamos acabar aqui? Não. Por O que vai acontecer, né? A gente não sabe, porque isso não está no meu controle. Aí a pergunta que a gente sempre tem que fazer, o que você está querendo controlar nesse momento? O que está sob o seu controle agora, nessa situação? Karina, posso dar um exemplo de algo que Com aconteceu certeza. comigo? Eu fui ministrar numa igreja e a palavra era ansiedade. Aí eu usei bem essa palavra aqui, né? Não estás ansioso. Aí eu fui orar e falei, Senhor, por que eu vou ministrar isso? Se eu sou uma pessoa ansiosa, eu estava vivendo um momento desse. Eu falei assim, se eu sou ansiosa, Senhor, por que o Senhor me levou a ministrar isso? Né? E aí eu entrei diante do Senhor e comecei a pedir perdão. Aí eu entrei pedindo perdão, mas o perdão que eu pedi era assim, Senhor, se eu atropelo, Senhor, se eu entro na sua frente, aí o Espírito Santo falou assim pra mim, como assim? Se? Mas se. Você faz isso. Então, se não é confissão, se é condição. Aí tá bom, Jesus, eu sou assim, eu sou ansiosa, eu passo na sua frente, eu não deixo o Senhor agir, que Deus já tinha me corrigido já há um tempo atrás, né? Aí, depois que eu confessei os meus pecados, que está lá em Salmo 32:5, aí Deus falou assim para mim, sabe por que você é assim? Então eu quero até que você me responda, né? Mas eu creio que foi o Espírito Santo que falou comigo. Você não teve uma figura masculina para te estar dando norte, para te orientar, para te ajudar nos momentos de dificuldade. Então você tem essa dificuldade de lançar sobre mim as situações. Né? Você não acha que eu vou fazer para você. Você mesmo quer fazer, resolver. E essa ansiedade foi gerada por conta disso. Porque você não tive o pai, não tive o avô, não tive um tio que pudesse trabalhar comigo essa situação, me ajudar a resolver problemas. Então aí, dessa mesma forma, eu transferi para Deus. Eu mesmo faço, né? Quer dizer, eu vou e faço na frente, não espero ele fazer, né? Não dou essa chance dele fazer, porque eu quero antecipar a situação, não tenho aquela paciência de esperar Deus fazer. Eu quero resolver. E aí, naquele dia, eu vi que o Senhor me trouxe uma cura. Hoje eu tenho conseguido, Karina, trabalhar melhor com essa questão de ansiedade. Eu já vou me policiando, sabe? Por exemplo, vou viajar para São Paulo daqui uma semana, eu já quero arrumar as malas. Uma semana antes. Aí agora não, opa, Liliana, volta aqui, porque vamos viver esse momento. Isso aí. Né? Aí, Karina, não, mas é muito legal esse testemunho que você está trazendo, é porque muitas pessoas vivem dessa forma. Querem antecipar a situação, querem ter o controle absoluto da situação. Né? Resolve tudo. E no seu caso, tem relação, no seu caso específico, tem relação com a questão da paternidade.
Eu não posso, eu seria leviana, Sim, dizer sim, que para sim. todo mundo É, assim. A gente tem que conhecer a história Sim. de vida da pessoa e Esse foi o ajudá-la. meu caso, né? Isso. E não significa que não seja o caso de outras pessoas, tá? Tanto que quando eu ministrei na igreja, passei esse meu testemunho, Aham. porque Deus fez isso comigo bem no dia que eu ia ministrar. E várias pessoas, várias mulheres que eram mulheres, elas estavam vivendo isso e tinham essa dificuldade na paternidade. Isso aí. Né? Porque, Mas não vamos generalizar, né? Cada caso, porque cada a gente caso. tem que conhecer a história de vida da pessoa, né? Porque às vezes até existe um pai, existe uma mãe presentes, mas que fazem funções contrárias. A mãe que faz a função paterna, sabe? Sim, então sim. existem outras questões aí Sim. que precisam ser olhadas, que precisam ser vistas, né? Mas essa questão da paternidade, ela é algo que é importante e que contribui para essa questão de ter ou não ter o controle. Uhum. E se eu não tenho certo a função de pai na minha vida, eu vou ter dificuldade, muita dificuldade com isso. Porque como que eu vou aceitar, como que eu vou entender que o Senhor está no controle? E aí eu achava assim, não tem um problema de paternidade com Deus. Porque eu chamo ele de pai, né? Então eu não tenho paternidade. Deixa eu só falar mais um patrocinador nosso aqui, que é o Lírio do Campo. Gente, nós vamos pro nosso intervalo, mas anote aí, Lírio do Campo, tarefa de limpar a casa, às vezes se torna muito pesada e cansativa, né? Então, gente, contata aí o Lírio do Campo. O telefone deles é o 47984 29 60 22, ok? Também, eles também fazem parte, né, aqui do nosso ministério, né, o Lírio do Campo. Tanto a JBC como o Lírio do Campo também fazem parte do nosso ministério. E anotem o telefone aí, tá, gente? E são produtos muito bons que você pode ter aí na sua casa e ajudar na limpeza da sua casa. Nós vamos pro intervalo e já nós voltamos, ok? Beijo no coração de vocês, até mais. Vamos voltar aqui de novo com o tema, com a Karina. Ela vai estar concluindo aqui, depois ela vai entrar em uma outra parte do tema, tá? O nosso tema hoje é como reagimos em momentos difíceis, que são coisas que são inevitáveis, nós estamos sujeitos a acontecer. Eu até, Karina, anotei aqui uma coisa que eu achei interessante. Podemos estar na nossa melhor fase, mas sempre haverá aquele momento em que parece que somos postos à prova, né? Então, quer dizer, podemos estar na nossa melhor fase, mas sempre vai acontecer e vai aparecer esse momento, né, Karina? Porque a gente tem que lembrar daquele primeiro versículo que a gente falou. Nós vamos ter aflições, né? E como a gente vai lidar com essas aflições. Né? Quando a gente está aqui pensando nesse primeiro momento, nessa questão da preocupação, e a gente está falando na preocupação como preocupar, antecipar, não viver esse momento, aí tem um ponto que é fundamental que a gente precisa entender. O que está me impedindo de estar nesse momento, nesse hoje, nesse agora? E eu sempre falo, eu sempre brinco com os meus clientes, com as pessoas que estão próximas de mim, que por que o hoje se chama presente. Né? Eu fiz essa analogia uma vez e eu achei que ela é muito interessante para a nossa reflexão. Presente, quando você ganha um presente, você quer fazer o que com ele? Você quer deixar ele lá no canto? Não. Não, você quer fazer o quê? Eu quero usufruir daquele presente. Tipo uma roupa, eu já quero logo usar. Isso, então você quer abrir o presente. Abrir. Né? Você quer abrir, você fica surpresa. Por que a gente não faz isso com o nosso hoje? Por que eu não uso hoje como um presente do Senhor para a minha vida? E às vezes eu vou abrir e a roupa não vai servir. Aí eu vou ter que ir lá trocar. Aí já fico ansiosa. Já fico ansiosa, né? Mas isso é importante que a gente entende. Nem sempre o presente vai ser exatamente aquilo que a gente imaginou. Às vezes a cor é diferente, mas você coloca e fala, dá certo para mim, ficou bom, combinou comigo. Então nós precisamos olhar, que uma das principais formas da gente lidar com essa questão da preocupação é a gente olhar para o momento presente. O que o Senhor está trazendo para mim nesse momento? O que eu posso aprender com essa situação que o Senhor está trazendo? Colocar nas mãos do Senhor, que aí é o outro ponto que é muito importante. Então, viver esse momento e colocar nas mãos do Senhor. Porque se a gente está falando que tem ansiedade, tem a ver com preocupação, tem a ver com querer controlar as situações, quem tem o controle da minha vida? Essa é uma pergunta que eu preciso começar a me fazer. Porque se eu quero pegar e fazer e acontecer,
eu não estou dando para Quem está controlando a sua vida, né? Isso aí. Eu não estou entregando o controle da minha vida para aquele que realmente é o dono da minha vida. Então isso é algo que a gente precisa começar a refletir, que a gente precisa começar a entender. Por quê? Porque isso vai mudar a minha forma de pensar. Se eu começo a entender que o Senhor está no controle da minha vida, eu não preciso ficar tão preocupada. Karina, eu não vou me preocupar com mais nada? Claro que não. A vida, ela não é um oba-oba em que a gente vai vivendo. Ah, então eu vou viver hoje, agora. Isso também é um equívoco. Eu preciso entender que tem algumas coisas que sim estão sob o meu controle. O que está sob o meu controle? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente que ela está com câncer muito grave. E ela está muito ansiosa, tendo crise de ansiedade, porque ela acredita muito que ela vai morrer, né? Porque é um câncer muito grave. Só que eu sempre pergunto para ela, fala para mim, o que está no controle? No seu controle, porque morrer eu também vou. Então isso aí é a única certeza que nós temos. Mas o que está no seu controle hoje? Aí ela para, pensa e fala, tomar a medicação na hora certa, me alimentar de acordo com o que a nutricionista pediu, e fazer lá os exames, PET scan, as coisas todas que ela faz. Isso está no controle. A partir do momento que eu entendo que eu estou fazendo o que está no meu controle, o resto não depende de mim. Quando eu começo a enxergar isso, a ansiedade dela diminui. Resolvemos a situação? Não. Ela ainda está no tratamento. Só que a postura, a decisão que ela tomar no processo, no tratamento dela, é o que vai ajudá-la a enfrentar a situação. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender quando a gente está vivendo uma situação difícil é como eu quero me posicionar nessa situação. Isso eu que decido. Eu trabalho com duas jovens, Karina. Assim, trabalho. A gente aconselha, né? Uhum. Elas estavam com problema de depressão, a outra com problema de ansiedade. E lógico, meu papel como pastor, eu trabalho na parte espiritual, né? Gerando nelas, né, essa fé em Deus, né, que Deus está com elas. Então, o Espírito Santo vai trabalhando ali, trazendo texto para nós estarmos trabalhando toda semana. E elas fazem terapia, então ajunta as duas partes, né? O meu papel é esse, como pastora, né? Tá ajudando elas a se manterem em pé ali na parte espiritual, né? E nessa questão, meu Deus do céu, até fugiu aqui o que eu ia falar, que eu entrei nesse assunto. Mas a importância, né, da pessoa buscar um profissional para estar ajudando ela neste momento também, né, Karina? Uhum. Não era bem isso que eu ia falar, tá, gente? Mas fugiu aqui da memória. Não, mas entenda uma coisa, quando você ajuda, você dá o suporte para essas moças e elas aceitam, isso está no controle. Lembrei a agora. Decisão. Viu? Eu ia falar. Gente, eu ia falar de Davi, que essa semana eu atendo até online. Ó, como nós estamos ficando chique, gente. Online. Mas é a necessidade, não tem como estar perto, então a gente atende online toda semana. E essa semana não foi possível atender. Mas quando foi no outro dia, me veio uma palavra para falar para ela, que foi a palavra de Davi, que tinha um exército em volta dele, ali para enfrentar aquele gigante, mas Davi tomou a posição de enfrentar o gigante, né? Ele se posicionou, aquilo que você falou no início, Karina, sabendo que Deus estava com ele, né? Então ele falou assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ali ele começou a lançar pedra naquele gigante. Quer dizer, não ficou ali só na frente do gigante, vamos lá, provocando o gigante. Não, ele teve uma ação. A ação de ir, a atitude de ir e a atitude de lançar pedra. E depois, ainda quando o gigante caiu, não ficou lá cantando vitória. Ele foi e cortou a cabeça do gigante. Então essa palavra até me veio para falar para ela que às vezes a gente acha que está só lutando, que as pessoas só estão olhando para nós ali naquela situação, mas nós não estamos só. Nós estamos com o Senhor, né? E aí, vamos pensar, quando Davi tem esse tipo de comportamento, quais são os pensamentos que ele possivelmente teve quando ele falou, eu estou com o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos está comigo? Esse tipo de pensamento que conduziu, que levou ele a crer,
Uma a acreditar. convicção, né? A emoção dele estava toda voltada para, vai dar certo, não importa as circunstâncias. Então, a pergunta que precisa ficar para a gente, para que se preocupar? Para que se preocupar? Para que deixar que a preocupação ela tome conta da nossa vida? Porque a gente vai se preocupar com as coisas do dia a dia, as coisas que são ordinárias, que fazem parte. Agora, a questão é deixar que essa preocupação ela tome conta de mim. E aí o processo de ansiedade ele vai acontecer. Você citou também o caso de Jó, né? A gente pode ver também que Jó ele estava tanto pronto para viver como para morrer, né? Porque ele falou, Deus tomou, Deus deu, Deus tomou, né? Eu vim nu, vou voltar nu, quer dizer, estou pronto para morrer. Ele estava olhando para as circunstâncias? Não. Então não é a situação difícil que define. É como eu vou me posicionar na situação. Eu vou até anotar isso aí, tá? Isso é Não é muito... não é a situação difícil que me define. É a posição, é a maneira como eu vou me colocar depois, nessa situação. Depois nós vamos ouvir tudo no YouTube. Vamos anotando Aí tudo. vai anotando, né? Então a pode gente tá aqui falando então desse primeiro ponto que está relacionado à preocupação. Então agora a gente vai falar de um segundo ponto que eu trouxe hoje aqui, que é o que a gente entende como tristeza. Né? O que é a tristeza? Quando que a gente fica triste? Né? Geralmente a gente fica triste, a gente usa, né, na psicologia, eu explico para os meus clientes que é uma constatação da realidade. Você olhou e falou, não dou conta mesmo. Aí você fica triste. Né? Ou você pensa, deu errado, isso não funciona, isso não é para mim. Ah, Deus não está olhando para mim. Deus não está ouvindo as minhas orações. Isso tudo são pensamentos. E vai gerando em mim o quê? Essa tristeza. E essa tristeza, ela está diretamente ligada, novamente, eu olhando pro fato. Aí me veio, quando eu estava escrevendo, fazendo o esboço, me veio a história de Abraão. Quando que Abraão ia imaginar que ele realmente ia ser pai das nações? Velho. Sara, coitada, Sara não tinha como gerar um filho, tinha? Não. Tinha. Então, se ele olhasse para a circunstância, ele ia falar o quê com aquilo que Deus trouxe para ele? Pirou, né? Pirou. Isso não faz sentido nenhum. Isso é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Eu estou ouvindo coisas que não fazem sentido. Acho que é a idade. Acho que é a idade. A idade está me fazendo ouvir coisas. Isso aí. Só que na realidade, quando eu estava escrevendo, eu estava pensando assim, que tipo de sentimento será que ele teve nesse momento se ele olhasse apenas para as circunstâncias? A gente sabe que Sara olhou para as circunstâncias, a gente sabe o que aconteceu, né? Mas nós estamos falando aqui de Abraão nesse momento, né? Será que se ele tivesse se enchido de tristeza, se enchido de desconfiança, será que as coisas teriam acontecido dessa forma? E o momento que Deus vai, né, pede o filho, e ele é foi para aquele processo. Isso. Imagina se ele tivesse ficado, né? Eu creio, lógico, não foi um momento fácil, Claro, né? Levar em holocausto o filho, né? Mas era um momento que poderia gerar ali uma tristeza muito grande. Mas ele tinha uma certeza absoluta que o Senhor era o dono de todas as coisas. Que Deus poderia ressuscitar, né? Deus poderia fazer qualquer coisa, poderia mudar aquele cenário. E por que a gente não enxerga? Por que a gente não pensa isso quando a gente está triste? Porque a tristeza, ela vai tomando conta de mim, porque eu fico olhando, eu fico prestando atenção em tudo o que está sendo difícil. Ô Karina, a gente vê aí que foi a promessa, né? Ele focou na promessa que Deus tinha para ele. Né? Quer dizer, Deus prometeu. Deus prometeu, mas Deus vai tirar. Não, ele focou na promessa, né? E aí tem um ponto que eu acho muito legal, que quando a gente pensa, ele focou na promessa, na realidade, ele estava de olho mantendo a esperança. Então, isso é um ponto fundamental, porque enquanto na ansiedade, na preocupação, a gente tem que focar no presente, no momento presente, na tristeza, a gente sempre tem que ter esperança. Então, esses são dois pontos que são o diferencial dessas duas situações, né? Porque eu trouxe essas duas aqui nesse momento. E aí, se a gente pegar lá em Hebreus 6, 19, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a esperança como âncora da alma.
Você está com esperança em quê na sua vida? O que te traz esperança na sua vida? O que vem à sua memória? Os seus pensamentos que fazem com que você creia, com que você tenha esperança, com que você enxergue que se alguma coisa não acontecer como eu imagino, eu ainda sei que é o melhor para mim. Isso é um tipo de pensamento, não é um pensamento positivo, né? Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Se eu creio, né, Karina, que Deus tem o controle da minha vida, todo o controle, né? Mas aí você está vendo que o controle, a esperança, estão diretamente ligados à ideia que eu tenho de quem é o Senhor para mim? Porque se eu acredito que o Senhor é o dono da minha vida, se eu acredito que a vontade dele sobre a minha vida é o que vai fazer com que eu me mantenha seguindo, quem é o Senhor para mim? Quem que é o Senhor para ti? E essa pergunta nós temos que fazer para a gente, porque a atitude diante de situações difíceis, ela envolve diretamente quem é o Senhor para mim. Porque se eu creio que Ele é o dono da minha vida, eu não preciso me preocupar, porque Ele está no controle de tudo. Se eu creio que a vontade dEle permanece sendo boa, perfeita e agradável, eu não preciso ficar triste. E aí, quando eu falo eu não preciso ficar triste, jamais, em hipótese alguma, a gente vai entender que eu não posso ficar triste. Eu posso ficar triste, eu posso ficar ansiosa, eu posso ficar preocupada. Agora, é a atitude que eu tenho diante disso. É aí que está o ponto. Porque as pessoas às vezes falam assim, então, crente não pode ter tristeza. Porque você tem que ter esperança. Não, nós somos humanas. E como humanas, nós vamos ter sentimentos. As emoções, elas vão acontecer. Mas a questão é o que eu faço com essa emoção. Né? Eu fiquei com raiva. Irai, mas não pecai. Então, você vai ficar com raiva em alguns momentos. Agora, o que você vai fazer com essa emoção? É aí que está o ponto. Então, porque às vezes as pessoas falam assim, mas a gente não pode ficar triste. Pode. Você pode ficar triste. Agora, o que você vai fazer com essa tristeza, que é o ponto. Você pode ficar com raiva. O que você vai fazer com essa raiva, que é o ponto. E aí, eu usei aqui, eu chamei de armas, né? Que são armas para a gente lidar com os tempos difíceis, né? A primeira arma, e é a que é a base, o fundamento de tudo, é a palavra do Senhor. Né? Eu preciso entender que a palavra do Senhor é a verdade que vai me libertar, né? Isso está colocado lá em João 8, 31, 32. A palavra do Senhor me liberta. Então eu preciso começar a declarar, eu preciso começar a falar a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Eu sempre falo que em todo tempo, porque nós vivemos tempos, como fala lá em Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. E em cada tempo a gente pode ter uma palavra de suporte, um versículo que te acompanha, né? Um louvor, que é a segunda arma. Só que entendam assim, a primeira arma é a principal, é a que está como base, porque não adianta eu ficar escutando louvor que não faz sentido. Verdade. Eu preciso buscar louvores que tragam a palavra do Senhor para dentro da minha casa, para dentro do meu coração. E vem às vezes até para aqueles momentos que nós estamos passando aí, você começa a cantar, declarar, você sente que a sua alma, ela já muda ali a situação. Isso, e muda. Mas na hora que a minha alma muda, é porque o meu pensamento, ele está diferente. E já começou a mudar por conta daquilo também que eu estou declarando, né, Karina? Isso aí. Então, a gente precisa trazer, a gente primeiro precisa entender que vamos viver momentos difíceis. Há um tempo para cada coisa. E nesse tempo, o que eu escolho fazer? E quando eu escolho ter louvores, ter versículos que me ajudem, que façam com que eu enfrente aquela situação, porque muitas vezes eu não vou ter o que fazer diante da situação que eu estou vivendo. Isso vai me fortalecendo, vai me fazendo crescer. E aí a gente vai entrar no próximo ponto, que é a oração. A oração, ela está diretamente ligada a conversar com o Senhor. É oração. Eu tenho uma ação em que eu vou estar próxima de ti. Eu não tenho como, se eu não te conheço, saber da sua vida. O que eu preciso fazer?
me achegar a Ti, estar Sim. próxima de Ti. Sim. Agora me fala, como que o Senhor vai falar comigo? O Senhor vai me dar a direção? Se eu não estiver próximo Se eu não dele. estiver próximo. Ô, Karina, onde o meu devocional foi bem dentro disso, né? Eu falei, nós entramos no lugar secreto. Tá com problema, né? Então entra ali no lugar secreto. Até abrindo um parênteses aqui, gente, nós vamos ter um café para mulheres. Vai acontecer no dia 28/10 e o tema, Karina, é Jardim Secreto, né? Então nós precisamos estar neste lugar, né? E é tremendo, né? Porque o Jardim Secreto é ali onde Deus vai estar te cultivando, tratando com você, te poldando, que às vezes não é bom ser poldado. Às vezes é difícil. Né? Mas estar nesse lugar secreto com Deus nos leva à intimidade, isso que a Karina está falando, né? Se aproximar de Deus, porque aí Ele vai estar nos dando estratégia. Como que eu ouço a pessoa, né, Karina, se eu não me aproximar dela? E aí, como que eu vou gerar esse processo de intimidade, de alguma maneira entender o que o Senhor tem para mim, se eu não ficar próximo dele? Se eu não entrar na palavra, se eu não entrar no louvor, se eu não entrar na adoração. Isso. E isso é fundamental. E aí, eu tenho até um exemplo que é muito interessante para a minha pequena. Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Linda, tá, gente? Filha dela. E ela tem... Muito simpática. E como eu falei que a gente tem tempos na nossa vida, um tempo para cada coisa, e sempre eu tenho um louvor que tá comigo naquele período. E ela fala assim, meu Deus, mas esse de novo? Nossa, não aguento mais. Né? Ela fala. Só que na realidade é porque aquele tempo ele está exigindo aquilo. Eu preciso, sou eu que preciso daquele tempo ali, né? Do louvor, da oração, da palavra. Então é muito importante que a gente estude a palavra, que a gente conheça a palavra, porque ela vai saltando aos nossos olhos aquilo que a gente realmente precisa. Ô Karina, aqui dentro daquilo que você falou também lá no início do Filipenses 4:6, quando faz não andeis ansioso, mas diante disso, entrega diante de Deus com oração, súplica e ações de graça. Eu vou deixar a Karina aqui, está encerrando, deixa ela dar uns finalmente. Assim, ó, eu quero finalizar exatamente com Filipenses 4, coisa linda, né? Mas o 8. Olha que coisa linda que o Senhor falou. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então que a gente possa encher os nossos pensamentos do quê? Daquilo que é honesto, justo, puro, amável. Porque é isso que vai nos ajudar a enfrentar todas as situações. E eu já, Karina, mesmo não sendo psicóloga, né? Mas eu já trabalhei com as meninas dentro desse texto aí, né? E foi até um desse daí que eu levei no dia da ansiedade. Né? Ô, Karina, eu quero que você também deixe o seu contato aí. Muito obrigada, Karina. Ai, que pena, né? Nem deu pra falar tudo, né, Karina? Não deu, é verdade. Gente, é tanta coisa, né? A Vivi até falou assim, ai, quando for um tema assim, vocês poderiam pegar 2 horas. Porque é tanta coisa, né, Vivi? Deixa seu telefone, seu contato, quem quiser entrar aí no Penso Magra. Acho que eu vou entrar nisso aí, viu, gente? Que eu preciso pensar magro, vai, Karina. O meu telefone é 4799168226, né? Eu sempre peço para as pessoas, quando entram em contato, que tenham um pouquinho de paciência, porque às vezes eu não consigo responder na hora, né? Mas assim que eu conseguir, eu entro, converso, né? E aí a gente vê se tem possibilidade de eu ajudá-las. Tá bom? Muito obrigada, Karina, por ter aceito o convite, viu? E olha, eu quero dizer assim, gente, que é um prazer ter conhecido a Karina, é muito meiga, é muito simpática, muito querida, Karina. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor ministra no meu coração. Amém, amém. Deus é bom o tempo todo. Só uma oraçãozinha bem rápida, Vivi. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, te agradecemos pela vida da Karina e as pessoas que se encontram nessa situação, Senhor, que elas possam buscar o Senhor, focar em Ti, Senhor Deus, buscar em Ti, como a Karina falou aqui, Senhor, através da palavra, através do louvor, Senhor, porque momentos difíceis nós sempre vamos ter, tristezas nós vamos ter, mas como lidar com isso? Senhor, não tem um psicólogo melhor para nos ajudar diante dessa situação, Senhor,
Senhor que não seja o Senhor, Jesus. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com a Karina. Eu peço a bênção do Senhor sobre a filha dela, também a casa dela, em nome de Jesus. E agradecemos pela Vivi que esteve aqui conosco. Obrigada, Vivi. Amém. Amém. Gente, um beijo no coração de vocês. Tchau.